Glória a Deus, em pé como você está, nesse espírito de adoração. Enquanto as crianças de 4 a 10 anos saem, você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, verso de número 5. Amém? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 16:13 agora, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Capítulo 17, versos 21 a 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Amém? Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, que a tua palavra possa impactar o meu coração e produzir transformação em minha vida, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Podem assentar. Quero falar essa noite sobre valores fundamentais para o avanço do reino de Deus. Amém? Valores fundamentais para o avanço do reino de Deus. Nós temos muitas igrejas criando um modelo de igrejas bem-sucedidas. Porém, o sucesso tem sido sempre medido pela quantidade de pessoas que essa igreja consegue agregar. E será que isto é um parâmetro correto para assegurar que esta igreja é bem-sucedida? Eu digo que não, nem sempre o modelo é saudável, pois não conseguem fazer o reino de Deus avançar. Eu não estou aqui, nem você deve estar aqui, para fazer o nosso reino avançar, o nosso reininho pessoal, ou a nossa denominação. O nosso propósito é avançar o reino de Deus. E o reino de Deus precisa avançar. E por que eu posso afirmar que não acontece? O que muitas vezes acontece são projetos pessoais e humanos. E por que eu posso afirmar isso? Porque nós temos uma parcela expressiva da população brasileira que se declara evangélica. Mas, eu pergunto, a pobreza tem diminuído? Eu pergunto, o amor ao próximo tem aumentado? Eu pergunto, a violência tem diminuído? Onde há o reino de Deus, há sinais visíveis. Tem que haver transformação, tem que haver mudança. As pessoas têm tido um caráter ético e ilibado, as que se dizem evangélicas. Tudo isso precisa ser avaliado, e ainda mais, há uma consciência de enviar e sustentar pessoas para que estejam indo anunciar a Cristo, onde Cristo ainda não é conhecido? Tem avançado o número de missionários sendo enviados por igrejas? Não. Isso significa que nem sempre esses modelos são saudáveis. Quando o reino de Deus avança, irmãos, os valores do reino passam a ser visíveis, pois onde está um cristão, ali está presente o reino de Deus. Você entendeu? Onde estiver um cristão, ali está presente o quê? Ali está presente o quê? Então onde você estiver, ali estará o quê? E o reino de Deus tem valores e princípios que são eternos. Valores e princípios que você precisa viver aqui para mudar o ambiente à sua volta. Compreende isso? Então, os valores do reino de Deus sendo vividos, consequentemente haverá mudança no lugar onde você está.
esse reino de Deus não é um projeto terreno, um projeto de poder terreno. Veja como a Bíblia apresenta, meus queridos irmãos, o reino de Deus. Como a Bíblia apresenta o reino de Deus? A sua base é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, em Romanos 14:17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, a sua base é justiça. Onde está alguém que representa o reino de Deus, deve aí haver o quê? Justiça. O reino de Deus é paz. Onde há um filho de Deus tem guerra, tem violência, tem o quê? Paz. O reino de Deus é alegria. Onde tem um servo de Deus que faz parte do reino de Deus, aí nesse lugar há o quê? Alegria, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas vamos além. O reino de Deus é manifesto com poder. Ou seja, o reino de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 20, primeira carta aos Coríntios, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus é manifesto com poder. Onde está alguém que representa o reino de Deus, ali há uma autoridade constituída contra o império das trevas, e você tem poder para mudar a realidade ali, porque você está investido como embaixador desse reino de Deus. O reino de Deus é manifesto em poder. Paulo vai dizer aos Coríntios: eu não fui aí com vocês com muita conversa, não, eu fui aí com manifestação de poder, porque o reino de Deus é manifesto com e em poder. Isso é importante. O reino de Deus, ele não tem aparência visível. Oh, que esplendoroso que é! Não, o reino de Deus não tem aparência visível. Jesus fala em Lucas 17:20, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por isso que o Messias, servo, humilde, não foi reconhecido, porque ele não veio com aparência e pompa de rei, de imperador, de soberano, mas ele veio humilde, implantando um reino diferente daquele que se esperava, ou que os judeus esperavam, pelo menos. Portanto, o reino de Deus não tem aparência visível. Então não fique olhando: oh, isso é majestoso. O reino de Deus não se baseia em aparência visível. Ele não tem aparência visível. Ele virá com uma aparência gloriosa. Ele virá e se materializará, mas ele virá ainda. Por enquanto, ele não tem aparência visível. O reino de Deus, também disse Jesus, que ele está dentro de cada discípulo. Olha que coisa tremenda. Você é discípulo de Jesus? O reino de Deus está dentro de cada discípulo. João 17:21. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. É um reino invisível que está dentro de você. Por isso, onde chega um cristão, ali chega o reino de Deus. Por isso tem que haver mudança. Os índices de criminalidade têm que baixar, violência tem que baixar. Onde está uma comunidade que serve a Deus, há mudança. Quando você olha alguns momentos algumas cidades em determinados países onde o reino avançou de forma extraordinária, você vai descobrir como mudou a realidade daquela cidade, daquele país. Por quê? Porque onde chega um cristão, aí chega o reino de Deus. Mas Jesus também vai nos ensinar que o reino de Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. O reino e a sua justiça tem que vir em primeiro. Na minha vida tem que ser o primeiro lugar. Não pode ser outra coisa. Não tem que ser qualquer outra coisa. É o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. E ainda, Jesus vai nos ensinar que nós devemos desejar e orar para que o reino venha. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. O reino de Deus não é deste mundo, mas os seus valores, eles são trazidos para este mundo, para cá. Através de cada súdito que pertence a esse reino, os valores do reino são trazidos para cá.
Então, por isso, quando nós oramos, venha o teu reino, gente, nós não estamos apenas pedindo para que o Senhor venha e implante o reino milenar dele, o reino em que nós vamos governar com ele. É mais do que isso. Ele está dizendo que nós devemos orar para que esse reino venha e alcance cada pessoa ao nosso redor. Que o reino dele venha e alcance cada pessoa que convive com você, ou que está próximo, ou até aqueles que estão mais longe. Que esse reino alcance essas pessoas. Nós acabamos de falar que o reino está dentro das pessoas. Quando o Senhor Jesus alcança alguém, transformando com o novo nascimento, essa pessoa passa a fazer parte do reino e ela estende o reino de Deus um pouco mais. Que o reino venha na vida da nossa família, que o reino venha na vida da nossa cidade, que o reino venha na nossa nação, que o reino venha sobre esse mundo tenebroso, que os valores do reino sejam reais aqui e agora, meu querido irmão. Isso é importante. Amém? E esse reino, ele tem um rei que logo todos vão se dobrar diante dele. Você sabia que o Putin vai se dobrar diante dele? Biden vai se dobrar diante dele? Bolsonaro, Lula vão se dobrar diante dele? O Hitler, Mussolini e tantos outros ditadores e déspotas vão se dobrar diante dele. Diante desse rei. Não haverá mais chance para eles. Naquele dia não. Mas que eles vão ter que se dobrar diante dele e vão se dobrar. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os reis da terra vão se dobrar diante dele. E nós podemos declarar assim: os reis da terra se prostrarão diante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. De novo, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos se virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, Senhor. Esse é o reino. Esse é o reino que eu e você temos que trazer à existência aqui nesse mundo. Esse é o rei que eu e você devemos prestar obediência. Este é o rei a quem eu e você devemos nos prostrar e invocar que realmente o reino dele venha e se estabeleça e seja visível. Nenhum outro governo é perfeito. Não existe governo perfeito a não ser o governo dele. E um dia nós estaremos de forma visível participando desse reino. Mas hoje ele quer reinar nos nossos corações. Hoje nós temos o compromisso de estender os limites desse reino até os confins da terra. Ele não tem limite geográfico. Ele não tem cor nem bandeira. Ele é um reino eterno.
E Daniel viu uma pedra sendo cortada sem o auxílio de mãos, e aquela pedra veio e destruiu aquela estátua enorme de Nabucodonosor, que representava todos os reinos de todos os tempos, de todas as épocas, inclusive os reinos do tempo do fim. E ele disse que aquela pedra cresceu, e aquela pedra encheu o mundo inteiro. E Daniel disse que aquela pedra era o governo sempre eterno do Messias, do soberano, que vai reinar para todo sempre. É esse o reino que devemos buscar e estender. Queridos irmãos, existem, olhando para os capítulos 15, 16 e 17 do Evangelho de João, leia o capítulo 15 novamente, capítulo 16 e 17 de João na sua casa. Nós vamos descobrir o segredo para uma vida cristã madura, segura e produtiva. Mas também descobriremos quais os valores fundamentais para o avanço do reino de Deus aqui nessa terra. Quais são os valores fundamentais para que o reino de Deus se estenda, para que o avanço do reino de Deus aconteça na terra. Primeiro valor fundamental é permanecer em Cristo para frutificar. Diga para a pessoa que está do seu lado: permanecer em Cristo para frutificar. Não há como estender o reino se não permanecermos em Cristo. Não há como o reino avançar se não permanecermos nele para frutificar. Para o reino avançar, precisamos frutificar. E para frutificar é preciso permanecer em Cristo. É a nossa permanência nele que garante a nossa produtividade natural e saudável. Sem estar nele, nos descaracterizamos. Tem um monte de crente descaracterizado por aí afora. Um monte de gente que se diz discípulo de Jesus, mas está descaracterizado, desfigurado. Não é aquilo que deveria ser. Está totalmente desfigurado. Por quê? Porque para que haja uma identificação plena com Jesus, eu preciso permanecer nele. Para que a identidade dele se manifeste em mim, eu preciso permanecer nele. E permanecer em Cristo demanda relacionamento, meu querido irmão. Relacionamento. Conhecer Jesus e ser conhecido por Jesus. E isso não acontece se você não lê Bíblia e se você não ora. Isso não acontece. Se eu perguntar para esse grupo pequeno aqui essa noite, até porque eu acho que muitos dos nossos aí ficaram assistindo a computação dos votos aí para saber quem ganha, quem não ganha. E quem ganha é você que veio aqui essa noite adorar o Rei dos Reis. Quem ganha é quem vem servir a Deus. Quem coloca o reino em primeiro lugar. Quem busca o Senhor acima de tudo. Mas o fato é que quem não lê Bíblia e não ora, e se eu perguntar para esse grupo aqui essa noite, se você tem sido fiel na sua devocional, se você tem lido Bíblia todo dia, não quero nem me assustar, por isso eu não quero nem perguntar. Você lê Bíblia todo dia? Quantos capítulos? Está na presença de Deus todos os dias? De vez em quando, pastor. Então, querido irmão, quando não lemos Bíblia e não oramos, nosso relacionamento com Cristo é fraco. Por que minha vida cristã é tão fraquinha? Porque teu relacionamento com Cristo é fraco. E relacionamento com Cristo fraco é vida cristã fraca. É fato isso, querido. Se permanecemos nele, ele em nós, nos tornamos ousados na oração. 15:7 de João vai dizer: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se nós permanecemos nele, nos tornamos ousados. Os nossos pedidos estarão sempre alinhados com a vontade dele, porque ele estará em nós, e nós não buscaremos algo que não seja dele, da vontade dele para a nossa vida. Se permanecermos nele, ele em nós, permaneceremos no amor dele. Não haverá espaço para contendas, para ira, para ódio, para desagregação, porque ele estando em nós, o amor dele está em nós.
Por isso, querido irmão e irmã que está aqui esta noite, há uma luta constante para nos afastar dele, para nos afastar da comunhão do Senhor Jesus. Por quê? Porque somente permanecendo nele é que podemos e poderemos produzir algo de valor eterno. Mas tem que permanecer nele. Ele vai dizer, se você permanecer em mim, eu sou a videira, se você permanecer em mim, você vai frutificar. A sua vida será frutífera em todas as áreas. Porque em mim, você pode. Sem mim, nada você pode fazer. Você acha que pode fazer alguma coisa sem Deus? Você acha. Até ele cortar um fiozinho qualquer da sua vida e você sentir e dizer, poxa, eu não sou nada mesmo, eu sou um miserável, pode sentir. É exatamente o que eu e você somos. Meu querido irmão, é preciso permanecer nele. Por isso eu disse para você, e digo, repito, que é uma constante luta para que você não permaneça nele, para que você ache qualquer outra coisa para fazer, menos permanecer nele. É fundamental para o avanço do reino de Deus nessa terra, que permaneçamos em Cristo. O nosso fracasso acontece quando nos afastamos dele. Repita comigo. O nosso fracasso acontece quando nos afastamos dele. Você tem permanecido nele? Como está a sua vida com ele? Seu relacionamento com ele é fundamental. Segundo valor fundamental para o avanço do reino de Deus está em João 16. É a dependência do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo para avançar. É o Espírito Santo quem guia o discípulo de Jesus. Isso significa dirigir a vida do discípulo. É ele que aponta para onde ir, como ir e quando ir. É ele que aponta isso. É ele que nos diz o que virá pela frente. É o Espírito Santo. E é preciso estar em sintonia com ele. É preciso ouvir o que ele diz à igreja. Ele fala, sim, ele fala. E por isso, por 7 vezes, o Senhor diz às igrejas do Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito fala. Agora eu não estou ouvindo, então você tem que entrar na sintonia dele para ouvir ele falar. E ele fala. Perceba também que para essa dependência do Espírito Santo é necessário relacionamento com ele também. Perceba isso também. Nesse último trimestre, na Escola Bíblica Dominical, nós falamos exaustivamente sobre o Espírito Santo. Mas eu faço uma pergunta. Preste atenção, você que participou da Escola Bíblica Dominical durante o último trimestre, que falamos tanto do Espírito Santo. Eu pergunto para você, o seu relacionamento com o Espírito Santo cresceu? Ou só ficou no que você ouviu e não acrescentou nada à sua vida? Você cresceu no seu relacionamento com o Espírito Santo? Se você não cresceu, tudo que você ouviu não teve efeito na sua vida. Porque o propósito do ensino bíblico é fazer com que você cresça no Senhor, que você desenvolva relacionamento profundo com Ele, raízes profundas. Quanto mais o Espírito Santo dominar o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, mais o reino de Deus avança. Pois o Espírito Santo de Deus nos leva a viver os valores do reino de Deus. Na verdade, não há vida cristã sem o Espírito Santo. A vida se torna seca, vazia e sem frutos. É Ele que nos faz frutificar, estando em nós. Ele nos leva a essa frutificação e nos leva a viver uma vida cristã de verdade. Ele que nos leva a viver os valores do reino de Deus. Pastor, e quais são os valores do reino de Deus? Leia a Bíblia e você vai descobrir. Leia os evangelhos, Jesus fala desses valores o tempo todo. O perdão, o dar outra face, o caminhar a segunda milha, fazem parte desses valores. O jejum, a oração, como você deve dar esmola e ajudar as pessoas, está lá na Constituição do Reino. Não se vingar, não fazer juízo temerário, precipitado. Onde é que está isso? Na Constituição do Reino. Está lá. E quando o Espírito Santo domina a nossa vida, nós praticamos os princípios do reino de Deus.
aí somos capacitados a isso. Às vezes a gente diz assim, eu não estou conseguindo. Claro, na nossa força, na nossa carne nós não conseguimos, querido. É na força do Espírito Santo que a gente consegue. Na carne a gente fracassa, a gente falha, a gente não vai longe, a gente cansa, a gente desanima. Mas na força do Espírito Santo a gente vai longe. Porque eu estava pensando um pouquinho qual a importância dos ventos para os seres vivos, né? E comecei a pensar que os ventos eles renovam o ar que respiramos. Eles também esculpem a seu gosto a natureza. De repente você vai em algum lugar e contempla obras de arte que foram esculpidas pelo vento, através dos séculos. E um trabalho longo, moroso, mas que formou alguns desenhos interessantes. O vento gera eletricidade através da energia cinética, nesse caso, energia eólica, né? Gera também energia. O vento é também um agente de polinização. Nunca esqueço uma ilustração que certa vez eu li de um jardineiro que pediu permissão para Deus para regular o tempo a seu prazer, porque ele entendia que precisava mais de sol, mais de chuva, mais disso, mais daquilo. E no final das contas ele usou tudo o que ele tinha de recurso, Deus permitiu que ele fizesse. E passou o tempo e o seu jardim morreu. E ele disse, o que aconteceu? Eu usei, na medida certa, cada porção que eu entendia que precisava de chuva, de sol, de umidade, de calor. E aí Deus falou, você esqueceu do vento. Sem o vento não há vida também. E esse vento realmente produz vida. Quando olhamos para o Espírito Santo, é Ele que renova o ar que respiramos, é Ele que nos dá a vida nova a cada dia. É Ele que vai esculpindo a nossa vida. Às vezes é demorado o processo, mas Ele está ali batendo como um escultor que vai trabalhando, que vai moldando, até que a imagem de Cristo seja bem visível em nós. Ele vai trabalhando, gerando a força que você precisa para mover-se. A força, essa energia que te move. E Ele vai trabalhando para tornar a sua vida uma vida frutífera. E Ele faz isso. É fundamental para o avanço do reino de Deus dependemos do Espírito Santo e vivermos na direção dEle. Capítulo 15, Jesus fala da dependência dEle. No capítulo 16 ele fala que nós teremos o Consolador e o Espírito Santo e precisamos ser guiados por Ele, porque Ele vai nos guiar. E vamos ter que aprender a depender dEle. E é isso que Ele está dizendo. Para o avanço do reino. Inclusive Ele vai dizer para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que o Espírito revista vocês. Porque se vocês não tiverem esse revestimento e não andarem na direção dEle, não vão conseguir chegar aos confins como eu tenho ordenado vocês. É preciso depender do Espírito Santo. Mas também há um terceiro valor fundamental para o avanço do reino de Deus. E esse valor fundamental é viver em unidade para impactar. João 17 é a oração chamada de oração sacerdotal de Jesus. Agora Jesus vai orar pelos seus discípulos. E Ele vai orar para que eles vivam em uma unidade perfeita. Jesus vai nos ensinar que o seu relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo é o modelo para a nossa unidade. E nós somos convidados a entrar nessa comunhão com a Trindade. Que coisa magnífica! Jesus está dizendo assim, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um conosco também. Ele está nos convidando a entrar na unidade dele. Está nos ensinando que o modelo é Ele, o Pai e o Espírito Santo. E Ele vai dizer que nós precisamos entrar nessa unidade, porque só assim o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, não é consolação não, é a comunhão mesmo. Não é consolação do Espírito, é a comunhão do Espírito Santo. Sejam com todos vós. Na bênção apostólica nós aprendemos que a graça é do Senhor Jesus. E nós dependemos dessa graça do Senhor Jesus. Sem essa graça, a nossa vida se torna uma desgraça. O amor é de Deus Pai,
E nós dependemos desse amor. Na verdade, precisamos desse amor como base para essa unidade. E a comunhão é do Espírito Santo. A comunhão não é nossa, é dele. E precisa ser derramado sobre nós. O apóstolo Paulo vai ensinar um pouquinho mais sobre isso aos Efésios, dizendo que a unidade é a unidade do Espírito. É ele que produz essa unidade. E se ele está presente, não pode haver divisão, tem que haver unidade. A unidade é do Espírito, só ele pode gerar. A nós cabe o dever de manter a unidade, de preservar a unidade. Ele cria e nós preservamos. A unidade é a unidade do Espírito, a comunhão. Quem torna tudo comum é o Espírito Santo. Então é ele que faz isso. E quando ele faz isso, então não pode haver divisão. Pastor Ricardo Agreste, ele cita 3 disfunções que atrapalham a unidade da igreja. Quais são essas disfunções? A primeira delas, o ecumenismo religioso. Ecumenismo, meu querido, não é sinônimo de unidade. É um movimento que, em nome da unidade, busca integrar diferentes visões de Deus. Movido por uma agenda de tolerância, sacrificam valores que são inegociáveis à fé e atrapalham, na verdade, quando a unidade é outra coisa e deveria acontecer de outra forma. A unidade no ecumenismo, ela é construída em torno da humanidade, de homens. Porque quando você, para viver a unidade, precisa negar que Jesus Cristo é o único caminho, então isso não serve para ser unidade para nós. E quando você, no ecumenismo, você tem que aceitar todas as religiões, até aquelas que dizem assim: todos os caminhos levam a Deus, há outros meios de salvação fora de Jesus, e isso não é possível, isso não é unidade do Espírito, de forma alguma. Esse ecumenismo religioso, ele atrapalha a unidade, isso não é unidade, e nós precisamos entender isso. Segundo lugar, o Ricardo Agreste diz que o fundamentalismo religioso atrapalha também a unidade. O que é isso? É a postura bélica, agressiva, onde em nome da verdade se justifica a intolerância, se ofende e mata quem discorda, fragmenta o corpo, onde o legalismo toma o lugar do amor. Só eu estou certo, os demais estão todos errados e precisam ser extirpados. Ou seja, não pensou como eu, tem que ser cortado. E aí surgem esses movimentos onde dizem: só nós temos a verdade, só nós somos detentores da verdade, só nós realmente aqui, só quando, olha gente, se você não estiver aqui na Igreja Batista Independente, você está perdido, você vai para o inferno. O que é isso? Fundamentalismo religioso. A salvação está em Cristo Jesus, e onde a mensagem do Evangelho é pregada de forma genuína, ali está o reino de Deus sendo manifestado através daquelas pessoas também. Por pensar de virar, os nossos irmãos presbiterianos são calvinistas, eu sou arminiano, só nós somos, não. Nossos irmãos presbiterianos que creem em Jesus Cristo como Salvador das suas vidas são salvos em Cristo Jesus. Vamos para o mesmo céu. Cremos diferente em algumas coisas, mas aquilo que é fundamental para a fé, nós cremos da mesma maneira. Eles batizam por aspersão. O batismo não salva, quem salva é Jesus. Nós somos batistas e batizamos por imersão, mas isso não me faz melhor do que os irmãos que entendem diferente. A salvação está em Cristo Jesus. Eu preciso entender isso. E se eu não entendo isso, então eu não entendi o Evangelho. E a terceira coisa é a cultura individualista e pragmática. Ricardo Agreste diz que isso atrapalha a unidade. Uma influência da cultura que se desenvolveu aqui no mundo ocidental, meus queridos irmãos. Muitos líderes passaram a pensar mais na expansão da sua denominação
do que necessariamente a expansão do reino de Deus. Aí há a competição, a rivalidade, se estabelece isso e se inviabiliza a celebração da unidade, a construção de parcerias estratégicas, inclusive para missões. E eu louvo a Deus, porque unidade no Espírito e do Espírito não cria essas barreiras. Meu irmão Wellington está ali no Paraguai, nós ajudamos ele com um pouquinho todo mês, essa igreja ajuda. Você está trabalhando para plantar que igreja lá? Metodista. Metodista. O que tem a ver com a Batista Independente? Tem a ver que nós cremos no mesmo Jesus. E ele está lá pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O Israel que está indo para a Indonésia, ele está ligado e membro da Igreja Presbiteriana Independente em Maringá. Que igreja que ele vai plantar na Indonésia? Seja a igreja presbiteriana, eu não estou interessado, ele está implantando o reino de Deus. É o reino de Deus que precisa chegar em todos os lugares. Se o reino de Deus chegar, o rei virá. E é por isso que nós falamos tanto em missões, para que o rei venha, para que ele volte. E sem unidade isso não acontece. Por isso, quando eu penso só em expandir a minha denominação, eu estou pensando apenas de forma limitada, quem sabe no meu reininho pessoal, aquilo que, não, é assim que eu creio. Isso não pode existir. A unidade, ela é do Espírito e produzida pelo Espírito, e eu preciso preservá-la para o avanço do reino de Deus. Somos feitos filhos de Deus para entrarmos nessa unidade. E é a permanência na videira e a dependência do Espírito Santo que gera essa unidade. Não tem como estarmos em Deus e não buscarmos a viver em unidade. Nossas brigas e divisões envergonham o Evangelho, enfraquecem o nosso testemunho. Não precisamos ir longe. Vamos encontrar aqui na nossa cidade dezenas de comunidades que surgiram, não como resultado de multiplicação, mas como resultado de divisão. Não estou contente com o pastor Eliezer, eu vou lá na esquina fundar o meu ministério. Não é fruto de multiplicação, é fruto muitas vezes de divisão. Isso não é expansão do reino, isso é divisão, isso nos envergonha. E se você observar, na nossa cidade vamos encontrar dezenas de igrejas abertas por aí, de gente que se rebelou, que saiu, eu não concordo com A, com B, o que C, ou eu recebi um ministério de Deus e vou abrir o meu ministério, e é fruto de divisão. Alguns racham igrejas, levam metade com eles, levam um grupo, saem feridos, machucados, machucam e são machucados. Isso não é reino de Deus. Para que o mundo creia, disse Jesus, é preciso que vivamos em unidade. E é essa unidade da igreja, no primeiro século, que fazia a grande diferença na expansão do reino de Deus. Não havia problemas? Havia muitos. Paulo escreve para os Coríntios, para a igreja de Corinto, porque aqueles irmãos estavam divididos, igreja dividida. Ele escreve aos Gálatas, porque a ameaça dos judaizantes estavam querendo tornar a igreja uma extensão do judaísmo. Não é igreja, é judaísmo, extensão do judaísmo. Situações envolvendo crentes, tais como as irmãs Evode e Sintique lá de Filipos, que Paulo precisou escrever: olha, irmãs, eu rogo que pensem, eu apelo que vocês pensem concordemente no Senhor. Porque elas estavam pensando diferente. Alguma disputa acontecendo. Problemas aconteciam, mas a unidade do Espírito era sempre maior. E a unidade nos faz avançar. Quando somos um, nos tornamos fortes. Quando essa comunidade local que entender o que é ser um, meu querido irmão, haverá uma sinergia tão poderosa que nada vai nos resistir. Mas nós precisamos entender o que é isso.
Os desafios para vivermos em unidade sempre existirão, porém, somente vivendo em unidade poderemos impactar o mundo. Só vivendo em unidade podemos impactar, porque Jesus disse, para que o mundo creia, vocês têm que ser um. Se vocês não forem um, o mundo não vai crer. Nós precisamos ser um, para que o mundo creia. Amém? Quero concluir essa palavra essa noite dizendo para você. Você percebeu que esses 3 valores fundamentais para a expansão do reino de Deus estão embasados totalmente em relacionamentos? Para o avanço do reino de Deus em nossa vida, é preciso permanecer em Cristo para frutificar. Isso demanda relacionamento com Cristo. Para o avanço do reino de Deus em nossa vida, é preciso dependência do Espírito Santo. Isso demanda relacionamento com o Espírito Santo. Para o avanço do reino de Deus em nossa vida, é preciso viver em unidade para impactar. Isso demanda relacionamento com o corpo, com a igreja. Essas 3 verdades aqui, irmãos, esses 3 valores fundamentais demandam relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo e com o corpo. Se você se isolar do corpo, se você se ausentar do corpo, se você se omitir ao corpo, você está impedindo o avanço do reino de Deus. Porque o avanço do reino de Deus depende de relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo e no corpo de Cristo. Que você possa entender isso nessa noite. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.